Imagine que você está prestes a enfrentar o mais profundo desafio de sua vida, a batalha contra suas próprias inseguranças. Sim, você sabe como é. Aquele frio na barriga, a voz interna criticando cada passo seu, a dúvida incessante, que se transforma em um peso esmagador. Mas e se eu te dissesse que o medo que você sente pode ser não um inimigo, mas um aliado? Uma fonte poderosa de crescimento e transformação pessoal. Neste vídeo, vamos mergulhar nas lições atemporais dos estoicos, como Marco Aurélio e Epicteto, que nos ensinaram que a verdadeira coragem não é a ausência de medo. É a disposição de agir, mesmo quando a insegurança nos paralisa. Vamos desmistificar o medo, transformando-o de um obstáculo indesejado em uma oportunidade de autodescoberta. Você está pronto para dominar sua mente e finalmente avançar em direção a uma vida mais autêntica e realizada. O tom de nossa jornada será inspirador e desafiador, enquanto exploramos 10 segredos estoicos que podem te ajudar a enfrentar o medo e a insegurança como nunca antes. Aqui, a ação é nossa aliada, e com cada passo dado, a dúvida diminuirá e a autoconfiança florescerá. Vamos juntos descobrir como tornar cada insegurança em um degrau para o sucesso. Prepare-se, porque estes insights não apenas vão transformar seu modo de pensar, mas te levarão a um novo patamar de vida. Veja o medo como seu guia. Reduza o medo à sua verdadeira proporção. 3. Utilize o medo como propulsor. 4. Concentre-se no aqui e agora. 5. Desafie seus limites diariamente. 6. Transforme inseguranças em oportunidades. 7. Haja para que a coragem surgir. 8. Desmascare as ameaças mentais. 9. Cerque-se de aliados inspiradores. 10. Avance sempre em direção ao medo. Prepare-se para uma transformação que poderá mudar sua vida para sempre. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Seu apoio nos ajuda a levar essas ideias transformadoras para mais pessoas. 1. Veja o medo como seu guia. Pense por um momento. Quando o medo surge, qual é sua reação imediata? A maioria de nós tenta fugir, evitar, ignorar ou até mesmo reprimir essa sensação incômoda. Mas e se o medo não fosse um inimigo a ser combatido, e sim um mensageiro? Um guia, um farol que ilumina o caminho para onde sua atenção e seu crescimento são mais necessários. Os estoicos, com sua sabedoria milenar, nos convidam a uma abordagem radicalmente diferente. Eles não pregavam a ausência de emoções, mas sim o domínio sobre elas, a compreensão de sua natureza e propósito. O medo, para um estoico, não é um sinal de fraqueza, mas uma informação. Ele nos aponta para aquilo que valorizamos, para aquilo que tememos perder, para aquilo que nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Imagine que você está prestes a fazer uma apresentação importante no trabalho. O frio na barriga, a voz que gagueja, a mente que corre com cenários catastróficos. Esse medo, à primeira vista, parece paralisante. Ao invés de se deixar consumir por ele, pergunte-se: o que exatamente estou temendo? O fracasso? O julgamento alheio? A incapacidade de cumprir as expectativas? Ao fazer essa autoanálise, você começa a desvendar a mensagem do seu medo. Se você teme o fracasso, talvez seja porque o sucesso dessa apresentação é crucial para sua carreira ou sua reputação. Se teme o julgamento, é porque se importa com a percepção dos outros. Se teme a incapacidade, é porque aspira à excelência. Cada um desses medos revela uma camada de seus valores, de suas ambições e de seus pontos de fragilidade que precisam ser fortalecidos. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, nos ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas sim nossas opiniões sobre as coisas.
O medo não é inerente à apresentação em si, mas à forma como interpretamos a apresentação e suas possíveis consequências. Quando vemos o medo como um guia, ele nos convida a questionar nossas opiniões e a recalibrar nossa perspectiva. Se o medo da apresentação aponta para a importância do evento, então ele pode nos guiar a nos prepararmos melhor, a ensaiar mais, a buscar conhecimento adicional sobre o tema. Se ele aponta para o julgamento, ele pode nos guiar a praticar a indiferença estoica aos externos, focando apenas na nossa própria performance e virtude. Em vez de uma barreira, ele se torna um catalisador para a ação consciente e aprimorada. Portanto, da próxima vez que sentir o medo se instalar, não o afaste. Pare, respire e escute. O que ele está tentando te dizer? Que área da sua vida precisa de mais atenção, de mais coragem, de uma nova perspectiva? Veja-o como seu guia silencioso, apontando para as direções onde sua alma mais precisa crescer. É uma oportunidade para o autoconhecimento e para aprimorar sua resiliência mental. 2. Reduza o medo à sua verdadeira proporção. Nossa imaginação é uma ferramenta poderosa, capaz de nos transportar para os mais belos cenários ou para os mais sombrios abismos. Infelizmente, quando se trata de medo, nossa mente frequentemente opta pelo segundo caminho, exagerando ameaças, criando monstros onde há apenas sombras. Sêneca, com sua inconfundível perspicácia, advertiu-nos que nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Essa frase encapsula perfeitamente um dos maiores desafios que enfrentamos com o medo e a insegurança: a tendência de inflá-los a proporções gigantescas. Pense em um problema cotidiano, talvez uma conversa difícil que você precisa ter com um colega de trabalho ou com um membro da família. Antes mesmo de iniciar o diálogo, sua mente pode construir um cenário de confronto explosivo, de mal-entendidos irreparáveis, de consequências catastróficas. Você projeta o pior, e essa projeção mental já o faz sentir o estresse e a ansiedade, como se a situação terrível já estivesse acontecendo. Esse é o medo distorcido, ampliado pela lente da nossa ansiedade. Como os estoicos nos ajudam a desinflar esses balões de terror imaginários? Eles nos ensinam a praticar a premeditação dos males, praemeditatio malorum, mas de uma maneira específica. Não é para nos deleitarmos na miséria, mas para analisarmos racionalmente os piores cenários possíveis, e mais importante, para reconhecer o quão raramente esses piores cenários de fato se concretizam. E mesmo quando se concretizam, para perceber que temos recursos internos para lidar com eles. Para aplicar isso, quando um medo avassalador surgir, faça o seguinte exercício. Primeiro, identifique exatamente o que você teme. Seja específico. Não apenas tenho medo de falhar, mas tenho medo de que, se eu falhar neste projeto, serei demitido e não encontrarei outro emprego. Segundo, pergunte-se: quão provável é que isso aconteça de fato? Baseado em evidências, não em sentimentos. Você já falhou em projetos antes? Foi demitido. Quais foram os resultados reais? Terceiro, e se acontecer? Qual é o pior cenário realista? Não o cenário de filme apocalíptico, mas o mais plausível. Se eu for demitido, o que eu faria? Eu tenho qualificações, experiência? Eu poderia aprender novas habilidades? Eu teria o apoio de amigos ou família? Você descobrirá que, na maioria das vezes, o pior cenário é administrável. Ou pelo menos não tão devastador quanto sua mente pintou. E frequentemente, o cenário que sua mente pinta é altamente improvável. A realidade é quase sempre menos dramática do que a ficção da nossa mente. Ao fazer isso,
Você não está negando o medo. Está confrontando-o com a razão. Está distinguindo entre o que é um risco real e o que é uma fantasia ansiosa. Você está retirando o poder do medo sobre você, ao vê-lo sob a luz fria e clara da lógica. Essa prática é fundamental para o estoico, que busca viver de acordo com a razão e não ser arrastado pelas paixões irracionais. Ao reduzir o medo à sua verdadeira proporção, você o transforma de um monstro imponente em um desafio gerenciável. Utilize o medo como propulsor. Uma vez que você aprende a enxergar o medo como um guia e a reduzi-lo à sua verdadeira proporção, o próximo passo lógico e incrivelmente poderoso é transformá-lo em uma força motriz. Em vez de permitir que ele o paralise ou o faça recuar, você o usa para impulsioná-lo para frente, para além dos seus próprios limites percebidos. O medo deixa de ser um peso e se torna um combustível. Essa ideia pode parecer contraintuitiva. Afinal, o objetivo do medo é nos proteger do perigo, nos fazer evitar situações arriscadas. No entanto, muitos dos perigos que enfrentamos hoje não são leões famintos ou quedas de penhascos, mas sim desafios que, embora gerem ansiedade, são cruciais para nosso crescimento pessoal e profissional. Fazer aquela ligação importante, iniciar um novo projeto, aprender uma nova habilidade, ter uma conversa difícil. Todas essas ações podem gerar medo, mas são essenciais para avançar. Os estoicos entendiam que a vida é intrinsecamente cheia de obstáculos e adversidades. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos, via cada obstáculo como uma oportunidade para praticar a virtude. Para ele, as dificuldades não eram para nos deter, mas para nos testar e nos fortalecer. Ele diria que o medo de enfrentar um desafio é, na verdade, uma chance de exercitar nossa coragem, nossa resiliência e nossa sabedoria. Imagine que você está procrastinando iniciar um novo projeto porque se sente inseguro quanto à sua capacidade. O medo do fracasso é palpável. Ao invés de se render a essa inércia, pergunte-se: o que este medo está me impulsionando a fazer? Ele pode estar impulsionando você a estudar mais, a pesquisar profundamente, a buscar a ajuda de mentores, a planejar meticulosamente. O desconforto do medo se torna a energia que o leva a se preparar, a se qualificar, a se esforçar. É como a força de um foguete. O medo é o propelente que, ao ser liberado e direcionado, gera o empuxo necessário para vencer a gravidade e decolar. Sem essa energia, mesmo que desconfortável, muitas vezes permaneceríamos estagnados. A adrenalina que o medo libera, em vez de ser canalizada para a fuga, pode ser redirecionada para a ação concentrada e focada. Pense nos atletas. Muitos sentem um nervosismo tremendo antes de uma competição importante, mas os campeões não permitem que esse nervosismo os paralise. Eles o usam. Transformam essa energia em foco, em determinação, em uma performance mais intensa. Eles canalizam o medo em performance. Da mesma forma, em nossa vida diária, quando o medo de uma situação social nos assola, podemos usá-lo como um lembrete para nos engajar de forma mais presente e atenta. Quando o medo de uma mudança de carreira nos faz tremer, podemos usá-lo como um sinal para mergulhar mais fundo em nosso planejamento e em nossa rede de contatos. O medo, quando transformado em propulsor, não desaparece magicamente, mas sua função muda drasticamente. Ele se torna o lembrete de que algo importante está em jogo e que essa importância exige nossa melhor versão. É a diferença entre ser empurrado por trás em pânico e ser impulsionado por uma força que você escolheu dominar e usar a seu favor. Assim, cada vez que o medo surgir,
Veja-o como uma oportunidade de gerar o ímpeto necessário para dar o próximo passo crucial. Espere. Concentre-se no aqui e agora. Um dos maiores ladrões da paz de espírito e um dos principais alimentadores do medo e da insegurança é a nossa tendência humana de viver em dois tempos que não existem: o passado e o futuro. Ruminamos sobre erros passados, lamentamos oportunidades perdidas e projetamos cenários catastróficos para o amanhã. O presente, o único tempo que verdadeiramente possuímos e sobre o qual temos alguma capacidade de ação, frequentemente nos escapa. Os estoicos compreendiam profundamente essa dinâmica. Marco Aurélio, o imperador filósofo, nos lembrava: é o presente que você tem. O passado você já o viveu. O futuro você não o tem. Essa frase simples, mas potente, é um convite radical para a libertação da ansiedade. Grande parte do nosso medo não reside na realidade imediata, mas nas conjecturas sobre o que poderia acontecer. A mente ansiosa é uma máquina de viagem no tempo, sempre saltando para um futuro incerto e muitas vezes sombrio. Imagine-se em uma situação de espera, como aguardar resultados de um exame médico ou uma resposta de emprego. Sua mente pode começar a conjurar as piores notícias possíveis, sentindo o golpe emocional antes mesmo de qualquer fato ter se manifestado. Você está sofrendo no futuro, um futuro que pode nunca chegar. Ou talvez você cometa um pequeno erro no trabalho e sua mente automaticamente o transporta para um cenário de demissão e ruína financeira, desconsiderando todas as vezes em que se saiu bem. Concentrar-se no aqui e agora significa ancorar sua atenção na única esfera onde você tem poder: suas ações e reações no momento presente. Os estoicos nos ensinam a focar no que está sob nosso controle. E o que está sob nosso controle? Nossas percepções, nossas escolhas e nossas ações agora. Não as consequências futuras de nossas ações, não as reações de outras pessoas, e certamente não os eventos passados. Para aplicar isso, quando sentir o medo ou a insegurança surgindo, traga sua atenção de volta para o presente. 1. Reconheça o pensamento ansioso. Estou pensando no que pode dar errado amanhã. Delibere sobre o que está sob seu controle. Você pode controlar a respiração? Sim. Você pode controlar a próxima tarefa que precisa ser feita? Sim. Você pode controlar sua atitude diante da incerteza? Sim. 3. Engaje-se com a tarefa presente. Se você está trabalhando, concentre-se na tarefa à sua frente. Se está comendo, saboreie a comida. Se está conversando, ouça atentamente. Mergulhe na ação do momento, por mais mundana que pareça. Essa prática não é uma fuga da realidade, mas um abraço da única realidade que importa. Ela não nega a existência de desafios futuros, mas impede que eles o paralisem antes mesmo de chegarem. Ao focar no presente, você cultiva a eudaimonia, a florescência humana, a sensação de viver plenamente e em conformidade com a sua natureza racional. Pense na metáfora de um remador. Ele não pode controlar as ondas, ou o vento, o futuro e o externo, mas pode controlar a força e a cadência de suas remadas, suas ações presentes. Ao se concentrar em cada remada, ele progride, por mais desafiador que seja o percurso. O medo se dissipa quando a energia mental é canalizada para a ação no presente, não para a preocupação com o futuro. A concentração no aqui e agora é uma ferramenta poderosa contra o medo e a insegurança, porque ela nos retira do reino especulativo da ansiedade e nos traz de volta para o terreno sólido da ação e da responsabilidade pessoal. Um convite para viver de forma mais plena e autêntica.
liberando-se das correntes invisíveis do passado e do futuro que nos impedem de experimentar a verdadeira liberdade mental. 5. Desafie seus limites diariamente. A insegurança e o medo florescem na zona de conforto, naquele espaço familiar onde tudo é previsível e seguro. Quanto mais nos isolamos dentro dessas fronteiras autoimpostas, mais encolhemos, mais nossos músculos da coragem atrofiam. Os estoicos entendiam que o crescimento e a resiliência não são encontrados na ausência de desafios, mas na sua superação constante. Para eles, a virtude não era um estado passivo, mas um exercício contínuo. Por isso, um dos segredos mais eficazes para dominar o medo e a insegurança é desafiar seus limites diariamente. Não estamos falando de saltar de paraquedas todos os dias, embora isso possa ser parte do seu desafio, se fizer sentido, mas de pequenas e consistentes rupturas com o que é cômodo. É sobre voluntariamente buscar o desconforto, a incerteza e a novidade, mesmo que em pequenas doses. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, frequentemente encorajava a prática de pobreza voluntária. Viver com menos, abrir mão de confortos luxuosos por um tempo. O objetivo não era sofrer, mas fortalecer a alma, mostrar a si mesmo que você é capaz de resistir às adversidades e que sua felicidade não depende de bens materiais. Essa prática nos ensina que podemos sobreviver e até prosperar em circunstâncias menos ideais, diminuindo o medo de perder o que temos. No contexto moderno, desafiar seus limites pode significar muitas coisas. Em sua rotina diária, acordar mais cedo, fazer exercícios que você evita, cozinhar uma refeição nova e complexa, aprender algumas frases em um novo idioma. Cada vez que você faz algo que te tira da zona de conforto, você envia uma mensagem poderosa para sua mente. Eu sou capaz. Eu posso lidar com isso. Eu sou mais forte do que penso. Esses pequenos desafios são como levantamento de peso para a alma. Cada repetição, por menor que seja, fortalece seus músculos da resiliência, da autoconfiança e da adaptabilidade. Com o tempo, o que antes parecia assustador torna-se menos intimidante. E o que era impensável começa a parecer possível. O benefício não é apenas a superação do medo daquela atividade específica. É a construção de uma crença fundamental em sua própria capacidade de enfrentar o desconhecido e de prosperar diante da incerteza. A insegurança, muitas vezes, é a ausência de evidências de nossa própria competência. Ao se desafiar diariamente e ter sucesso, mesmo que em pequenas coisas, você acumula essas evidências, validando sua própria força interior. Portanto, identifique uma pequena coisa hoje que te cause um leve desconforto ou ansiedade e faça-a. Pode ser algo tão simples quanto responder àquele e-mail que você está adiando ou fazer aquela ligação que te deixa nervoso. Ao final do dia, reflita sobre o que você fez e como se sentiu. Você descobrirá que o medo era maior na antecipação do que na execução, e essa descoberta é um passo crucial para desafiar seus limites e expandir sua própria capacidade de viver plenamente. Transforme inseguranças em oportunidades. As inseguranças são vozes internas sussurrando: você não é bom o suficiente, você não pode fazer isso, você é inadequado. Elas surgem de falhas percebidas, de comparações desfavoráveis, de experiências passadas. A tendência natural é escondê-las, camuflá-las, ou permitir que nos paralisem. No entanto, para um estoico, cada fraqueza percebida, cada insegurança, é na verdade um convite disfarçado, uma oportunidade dourada para o crescimento e a autotransformação. Os estoicos viam os obstáculos não como barreiras insuperáveis, mas como material bruto para a virtude. Marco Aurélio nos lembrava:
O que impede a ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Essa máxima pode ser aplicada diretamente às nossas inseguranças. Aquilo que nos faz sentir menores, quando abordado com a mentalidade estoica, pode se tornar exatamente o trampolim para a nossa maior força. Vamos pegar um exemplo prático. Suponha que você se sinta inseguro quanto às suas habilidades de comunicação em público. Essa insegurança pode levá-lo a evitar apresentações, a falar pouco em reuniões, a perder oportunidades de liderança. Mas, se você aplicar a lente estoica, essa insegurança se transforma. Ela não é mais um defeito a ser ocultado, mas uma área específica onde você pode direcionar seu esforço para o aprimoramento. Essa insegurança se torna uma oportunidade para estudar, ler livros sobre oratória, assistir a palestras de comunicadores eficazes, praticar, participar de grupos de Toastmasters, praticar em frente ao espelho, oferecer-se para falar em pequenas reuniões. Pedir a colegas ou amigos que observem suas apresentações e deem sugestões construtivas. Da mesma forma, se você se sente inseguro em relação à sua aparência física, em vez de se esconder ou se comparar, essa insegurança pode ser vista como uma oportunidade para cuidar melhor da sua saúde, praticar exercícios, alimentar-se de forma mais consciente, vestir-se de uma maneira que o faça sentir-se confortável e confiante, ou mais profundamente, para cultivar a aceitação e o amor próprio, percebendo que sua dignidade e valor não residem na superfície. A chave está em mudar a narrativa interna. Em vez de eu sou inseguro porque não sou bom em X, mude para minha insegurança em X é uma oportunidade para me tornar melhor em X. Ou, se X é algo que não está sob seu controle, minha insegurança em X é uma oportunidade para praticar a aceitação e focar no que está sob meu controle. Esse processo de transformar inseguranças em oportunidades é um exercício de REM. Ele exige coragem para olhar para dentro, identificar a fonte da insegurança e, em seguida, determinar uma ação virtuosa que possa ser tomada. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira riqueza está nas virtudes, sabedoria, justiça, coragem, temperança. Quando transformamos nossas inseguranças em oportunidades de desenvolver essas virtudes, estamos enriquecendo a nós mesmos de uma forma que nenhuma circunstância externa pode nos tirar. Cada vez que você age para superar uma insegurança, você não apenas melhora em uma área específica, mas também fortalece sua autoconfiança geral, sua resiliência e sua capacidade de enfrentar o que a vida lhe apresenta. Suas inseguranças, então, deixam de ser um grilhão e se tornam degraus para uma versão mais forte e autêntica de você mesmo. Haja para que a coragem surja. Existe um equívoco comum que nos assola: a ideia de que precisamos sentir coragem antes de agir. Esperamos por aquela onda de bravura, aquela certeza interior, antes de darmos o primeiro passo em direção ao desconhecido. O resultado, frequentemente, é a paralisia. Permanecemos estagnados, esperando por um sentimento que muitas vezes só aparece depois da ação. Os estoicos nos oferecem uma perspectiva libertadora. A coragem não é um pré-requisito para a ação, mas sim seu resultado. Você não age porque é corajoso. Você se torna corajoso porque age. Pense em um nadador que tem medo de águas profundas. Se ele esperar sentir-se completamente destemido para pular na piscina, talvez nunca o faça. Mas se ele, apesar do medo, decide dar um pequeno passo, molhar os pés, depois as pernas, finalmente entrar na água e começar a mover os braços, a cada movimento, a cada braçada, um pouco da tensão diminui, um pouco da confiança surge. A coragem cresce com a ação, não a antecede. Essa é a essência do que os estoicos nos ensinam sobre a relação entre ação e virtude.
Eles não viam a virtude como um estado platônico a ser alcançado por introspecção passiva, mas como um hábito, um músculo a ser exercitado através da prática constante. A coragem, Andréia, é uma das 4 virtudes cardeais estoicas, e ela é cultivada através da ação corajosa, mesmo que essa ação seja inicialmente acompanhada de medo. Para aplicar essa sabedoria em sua vida, você precisa estar disposto a abraçar a desconfortável realidade de agir apesar do medo. 1. Comece pequeno. Não espere por uma oportunidade monumental para ser corajoso. A coragem diária em pequenas ações é onde tudo começa. Fazer aquela ligação importante, enviar aquele e-mail que te intimida, iniciar uma conversa difícil. Cada pequena vitória constrói a base. 2. Foque na primeira microação. Em vez de pensar no projeto inteiro, pense apenas no próximo passo. Se você teme escrever um livro, comece escrevendo a primeira frase. Se teme correr uma maratona, comece calçando seus tênis e caminhando um quarteirão. 3. Aceite o medo como companheiro. Não lute contra o sentimento de medo. Reconheça-o, sinta-o e diga a si mesmo: estou com medo e vou agir mesmo assim. O objetivo não é eliminar o medo, mas transcender a paralisia que ele tenta impor. Epícteto nos lembra que somos os autores de nossas próprias vidas e que devemos agir como atores que interpretam bem o papel que lhes foi dado, mesmo que não seja o papel que escolheram. Nossa ação, nossa capacidade de agir no mundo, é o que está sob nosso controle. Nossas emoções, especialmente as iniciais, muitas vezes não estão. Mas como reagimos a elas, como escolhemos agir ou não agir diante delas, isso sim, é nossa prerrogativa. Cada vez que você age, apesar do medo, você está reescrevendo o script que sua mente criou. Você está provando a si mesmo que a insegurança é apenas uma emoção, não um destino. Você está construindo um repertório de experiências que reforçam sua resiliência e sua capacidade. A coragem não é a ausência de medo, mas a ação virtuosa na presença do medo. Ela é um fluxo, um processo, não um estado estático. Portanto, não espere, não adie. Se há algo que você sabe que precisa fazer, mas o medo o impede, comece. Mesmo que seja um passo titubeante, mesmo que o tremor persista, haja. E observe como, passo a passo, a coragem não apenas surge, mas floresce dentro de você, alimentada por cada movimento seu em direção à sua versão mais autêntica e realizada. Chapter 8. Desmascare as ameaças mentais. Nossa mente é uma máquina incrível, capaz de raciocínio complexo, criatividade e planejamento. Contudo, ela também é mestre em criar narrativas distorcidas, especialmente quando se trata de medo e insegurança. Muitas das ameaças que nos paralisam não são externas, mas sim construtos puramente mentais. Pensamentos catastróficos, generalizações excessivas, crenças limitantes e uma infinidade de "e se", que raramente se concretizam. Para os estoicos, a batalha contra o medo começava com o domínio de nossas impressões e pensamentos. Epicteto, com sua profunda compreensão da mente humana, ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas interpretações e julgamentos sobre esses eventos. Uma ameaça mental é, em sua essência, uma impressão que aceitamos sem questionamento. Se alguém me critica, a ameaça não é a crítica em si, mas minha interpretação de que essa crítica me diminui ou me define. Para desmascarar essas ameaças mentais, precisamos nos tornar detetives de nossos próprios pensamentos. Identifique o pensamento. Quando sentir medo ou insegurança, capture o pensamento exato que está gerando esse sentimento. Vou falhar horrivelmente.
Eles vão rir de mim. Eu não sou bom o suficiente. 2. Questione a validade. Pergunte-se: isso é um fato ou uma opinião, previsão? Que evidências tenho para apoiar este pensamento? Que evidências tenho contra ele? Muitas vezes, você descobrirá que o pensamento é uma suposição sem base sólida na realidade. Busque perspectivas alternativas. Que outra maneira posso ver essa situação? Qual seria uma perspectiva mais racional e equilibrada? Se meu melhor amigo estivesse nessa situação, o que eu diria a ele? Um exemplo comum é o medo de ser julgado. Antes de uma interação social, a mente pode gerar pensamentos como: vou dizer algo estúpido e eles vão me achar um idiota. Essa é uma ameaça mental. Ao desmascará-la, você pergunta: que evidências eu tenho de que vou dizer algo estúpido? Alguma vez isso aconteceu de forma tão desastrosa? E se acontecer, o que é o pior cenário real? Eles podem ter uma impressão menos favorável, mas isso afeta meu valor intrínseco. Isso está sob meu controle. A resposta estoica é clara. A opinião dos outros não está sob seu controle, e seu valor não é diminuído por ela. Outro exemplo é o perfeccionismo paralisante, uma forma de insegurança que se manifesta como medo de não ser bom o suficiente. A ameaça mental aqui é: meu trabalho precisa ser perfeito ou não vale a pena. Desmascare isso perguntando: o que é perfeito? Existe perfeição absoluta? Será que o bom o suficiente ou muito bom não é mais realista e produtivo? O medo do imperfeito impede qualquer ação. Os estoicos nos ensinam a ser guardiões de nossa mente, a filtrar as impressões que permitimos entrar e a questionar aquelas que nos causam perturbação. Marco Aurélio aconselhava: afasta-te da fantasia, controla o impulso, extingue o desejo, mantém o domínio sobre o que é teu. O que é teu são teus pensamentos, teus julgamentos, tuas reações. Ao desmascarar as ameaças mentais, você não está simplesmente tentando ser positivo de forma ingênua. Você está praticando a razão e a lógica, expondo as falácias e os exageros que sua própria mente criou. Você está readquirindo o controle sobre sua paisagem interna, liberando-se das algemas invisíveis que o medo e a insegurança forjam. Essa é a verdadeira liberdade estoica, a capacidade de discernir a verdade da ilusão e de viver em conformidade com ela. 9. Cerque-se de aliados inspiradores. O estoicismo é, em sua essência, uma filosofia de autossuficiência e resiliência interna. No entanto, isso não significa que devemos viver em isolamento ou desprezar o valor das conexões humanas. Muito pelo contrário. Os estoicos, embora enfatizassem o domínio sobre o mundo interno, reconheciam a importância da comunidade e da companhia certa para nosso desenvolvimento virtuoso. Cerque-se de aliados inspiradores é um segredo poderoso para enfrentar o medo e a insegurança. Não porque eles lutarão suas batalhas por você, mas porque eles o ajudarão a lutar suas próprias batalhas com mais sabedoria e coragem. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, dedicou várias reflexões à importância de escolher amigos com sabedoria. Ele aconselhava: escolha para amigo, não aquele que te elogia, mas aquele que te corrige. Não aquele que te acompanha em teus prazeres, mas aquele que te acompanha em teus sofrimentos. Não aquele que te alenta em teus erros, mas aquele que te repreende quando erras. Para os estoicos, os verdadeiros amigos são aqueles que nos ajudam a nos tornar pessoas melhores, que nos inspiram a viver de forma mais virtuosa. Quando você está imerso em medo e insegurança, sua perspectiva pode ficar de: é nesses momentos que a presença de aliados inspiradores se torna inestimável. Eles podem oferecer perspectiva, ver sua situação com clareza,
apontar as ameaças mentais que você está construindo e as soluções que você não consegue enxergar. Inspirar pelo exemplo, mostrar como eles próprios superaram medos e desafios, servindo como modelos de resiliência e coragem. Manter a responsabilidade, incentivar você a agir, a cumprir seus compromissos, a não se render à procrastinação ditada pelo medo. Oferecer apoio racional. Longe de te mimar ou te dizer o que você quer ouvir, eles te oferecem uma análise racional da situação, ajudando você a focar no que está sob seu controle. Pense em um amigo que você admira por sua calma sob pressão ou por sua capacidade de enfrentar desafios de frente. Quando você se sente inseguro sobre uma nova empreitada profissional, conversar com essa pessoa pode não apenas acalmar seus nervos, mas também fornecer insights práticos e uma dose de inspiração. Eles podem te lembrar de suas próprias forças, das vezes em que você superou obstáculos semelhantes, e te encorajar a ver a situação como uma oportunidade, não como uma ameaça. No mundo moderno, onde as redes sociais podem facilmente nos levar a comparações tóxicas e a um sentimento de inadequação, é ainda mais vital cultivar relacionamentos significativos com pessoas que genuinamente elevam você. Isso significa, por vezes, afastar-se daqueles que alimentam suas inseguranças, que propagam o pessimismo ou que o arrastam para o drama e a fofoca. Em vez disso, busque aqueles que personificam as virtudes que você aspira, que são construtivos, que são resilientes. Cerque-se de pessoas que o desafiam a ser sua melhor versão, que celebram seus pequenos passos de coragem e que oferecem uma mão. Eles são seus companheiros de jornada na busca pela excelência moral, e sua presença é um antídoto poderoso contra o isolamento e a autodúvida que o medo e a insegurança podem instilar. Ao se cercar de aliados inspiradores, você não apenas fortalece sua própria mente, mas também contribui para uma comunidade que se apoia mutuamente na busca de uma vida virtuosa. Avance sempre em direção ao medo. Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada estoica contra o medo, reduzi-lo à proporção, focar no presente, desafiar limites, transformar inseguranças, agir para gerar coragem e desmascarar ameaças mentais. O passo final e mais transformador é a decisão consciente e deliberada de avançar sempre em direção ao medo. Esta não é uma convocação à imprudência, mas uma estratégia calculada para a maestria de si mesmo. É a aplicação máxima do amor fati, o amor ao destino, a aceitação e o abraço não apenas do que é inevitável, mas também do que é desafiador, porque é através do desafio que crescemos e nos tornamos mais fortes. Para o estoico, o obstáculo não é algo a ser evitado, mas a ser enfrentado, pois ele contém a semente da nossa evolução. Imagine o medo como uma parede invisível. A maioria das pessoas passa a vida evitando essa parede, contornando-a, ou batendo nela e recuando. O estoico, munido de todos os segredos que exploramos até agora, decide atravessá-la. Ele sabe que a parede não é sólida, como parece, mas é composta de suas próprias percepções e projeções. Avance em direção ao medo. Significa procurar ativamente o desconforto. Não se contentar apenas em reagir quando o medo surge, mas intencionalmente focar-se em situações que geram um medo gerenciável, mesmo que seja para fazer uma pequena observação. Se você tem medo de empreender, comece a estudar o mercado, a planejar o seu negócio. Faça uma lista das coisas que você mais teme ou procrastina por insegurança. Em seguida, escolha uma delas, a que é mais desafiadora, mas ainda assim realizável, e crie um plano para enfrentá-la. Não se trata de uma exposição única,
mas de uma série de pequenos passos deliberados. Cultivar a mentalidade do aprendiz. Veja cada enfrentamento do medo como uma experiência de aprendizado, independentemente do resultado externo. O sucesso não é garantido, mas o crescimento interno é. Mesmo um fracasso pode ser uma rica fonte de dados para o próximo avanço. Marco Aurélio nos instigava a abraçar o presente, e isso inclui abraçar as adversidades presentes. Via a vida como um campo de treinamento para a virtude. Cada vez que você avança em direção ao medo, você está deliberadamente se submetendo a esse treinamento. Você está forjando sua coragem, sua sabedoria, sua justiça e sua temperança no calor da experiência real. Pense em um profissional que teme pedir um aumento ou uma promoção, mesmo sabendo que merece. O medo do não, da rejeição, da avaliação negativa o paralisa. Avançar em direção a esse medo significa preparar-se cuidadosamente, praticar a conversa e agendar a reunião, mesmo que o resultado seja um não. A ação de enfrentar o medo e agir com virtude já é uma vitória em si. E muitas vezes, o não vem com um feedback construtivo que se torna um novo guia para o próximo passo. A vida é dinâmica, e novos medos e inseguranças surgirão. A diferença, uma vez que você internaliza este último segredo estoico, é que você não será mais uma vítima passiva dessas sensações. Você se tornará um praticante ativo da sua própria evolução. Cada vez que você sente o frio na barriga, em vez de se encolher, você se lembra: isso é um sinal. Há algo aqui que preciso atravessar para me tornar mais forte, mais livre, mais eu. Avance em direção ao medo, não para aniquilá-lo, pois ele é parte da experiência humana, mas para transcendê-lo. Avance em direção a ele, para descobrir que a verdadeira liberdade não está na ausência de desafios, mas na sua capacidade de enfrentá-los com integridade e propósito. É no coração do seu maior medo que reside a chave para a sua maior autodescoberta e a sua mais profunda realização. A jornada para dominar o medo e a insegurança é contínua, uma prática diária que nos transforma, passo a passo, em seres mais resilientes e autênticos. Vimos que o medo não é um inimigo, mas um mestre, um guia que nos aponta para onde a virtude e o crescimento nos esperam. Ele é a argila que a vida nos oferece para moldarmos nossa coragem, nossa sabedoria, nossa justiça e nossa temperança. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra com uma clareza atemporal: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará sua força. Esta é a essência do estoicismo e é a essência de nossa capacidade de dominar o medo. A verdadeira batalha não está lá fora, nas circunstâncias, mas aqui dentro, na nossa mente, nas nossas percepções. Cada um dos 10 segredos estoicos que exploramos é uma ferramenta, um mapa, um convite para você reconquistar esse poder interno. Não espere que o medo desapareça para começar a viver. Ao invés disso, convido você a abraçar o desconforto, a questionar suas impressões, a agir apesar da voz da dúvida, a ver cada desafio como uma forja para sua alma. Você está pronto para não apenas enfrentar o medo, mas para transformá-lo em seu maior aliado, em um catalisador para a vida mais autêntica e realizada que você nasceu para viver. E então, qual desses segredos você vai aplicar primeiro em sua vida hoje? Deixe sua resposta nos comentários. Compartilhe sua experiência. Seu engajamento fortalece nossa comunidade e nos ajuda a levar essas lições adiante. E se este vídeo ressoou com você, se tocou em algo profundo em sua jornada, por favor, curta e considere compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima, e que a razão guie seus passos.